mas a Silvia tem prioridade total neste programa, porque ela estava nas ruas, ela sentiu a temperatura lá do que está acontecendo na Argentina. Então, Silvia, conta pra gente como que está a situação de momento, essa greve que é para ser de 12 horas, começar ao meio-dia, à meia-noite, então ainda está transcorrendo, não é isso? Ela está transcorrendo sim, Afonso, porque durante o dia nós tivemos a greve e saíram às ruas principalmente os sindicatos, representados pela CGT, mas acompanhado de outros, movimentos sociais, como o Barrio de a Pie, Movimento Evita, são movimentos bem fortes aqui na Argentina. Essa greve, as manifestações duraram até 5 da tarde, mais ou menos. O comércio aderiu parcialmente, muita gente não aderiu, muita gente preferiu não aderir para não ter problemas de que seu comércio fosse atacado, coisas do gênero, e muita gente aderiu de verdade. Enfim, um sentimento real de estar protestando. Foi bastante numerosa, se a gente comparar com a posse, né? Você até estava aqui cobrindo comigo, Afonso, a Praça do Congresso estava totalmente cheia. E na posse ela não chegava a encher nem metade da praça, né? E havia restrições muito duras, muito fortes por parte da nova lei anti-piquete da ministra da Segurança, Patrícia Burrich, que não só colocou barras metálicas para conter as pessoas na praça, para que elas não fossem para a rua, e com isso deixar o trânsito normal. E ela também ameaçou, inclusive, chamar as Forças Armadas se as coisas saíssem do controle, mas isso, por sorte, não aconteceu. O que mais há de se destacar aqui é que, enquanto essas manifestações estavam ocorrendo, a pedido do Milei, o Congresso estava a toque de caixa, ou seja, de maneira muito rápida, tentando obter a chamada meia sanção, ou seja, a aprovação para que o Congresso, para que os deputados votem a chamada lei ônibus, que é essa polêmica lei do Milei, que é chamada de lei ônibus, porque ela tem vários vagões, digamos assim, e que toca vários pontos da vida econômica e social dos trabalhadores argentinos, principalmente as leis trabalhistas. Então, por um lado, se tinha um Congresso trabalhando a toda, a ideia era ter esse chamado ditamen hoje, antes até de que a greve terminasse, mas ela não acabou. Então, esses balanços vão ficar um pouco para amanhã. Silvia, eu já vou chamar o embaixador Juan Pablo Lolé, que está com a gente falando ao vivo de Montevidéu, ele que foi embaixador da Argentina aqui no Brasil de 2003 a 2011. Embaixador, eu queria uma avaliação do senhor sobre o que representa essa greve geral na Argentina e como isso impacta o governo recém-iniciado do Javier Milei. Bom, minha percepção é que é uma greve totalmente política, não? Por quê? Porque o movimento obreiro na Argentina, de trabalhadores, representa muito o Partido Peronista. E como representação do Partido Peronista, é uma greve que foi apoiada por a maioria dos dirigentes do Partido Peronista, principalmente por governador da província de Buenos Aires, e é uma manifestação contrária às políticas econômicas e às propostas do Milei no setor trabalhista e também no setor que todo o que tem a ver com a previdência social. Então, a percepção que eu tenho que tem que passar uns dias para ver como vai evoluir essa situação. E a posição do governo é uma posição dura e a posição dos grevistas também.
Então, tem que ver se tem pontos de acordo, se tem alguma conversa entre eles ou não. E isso que a gente tem que esperar, porque o parlamento, e principalmente as distintas facções que tem lá, estão conversando. E, aparentemente, o governo vai a negociar algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, diz que não vai negociar nada. Então, tem uma sensação bastante esquisita nesse sentido. É um tema que a gente vai conseguir ainda detalhar aqui. Eu vou chamar agora o João Bosco Rabelo para analisar para a gente. Bosco, antes eu queria só ler aqui a participação de algumas pessoas. O Ramos Monteiro fala: eu digo que o Milei vai cair. O Rafael Conte fala: claro que não vai cair, teria que ter algum escândalo dele envolvido. Tivemos o Bolsonaro no Brasil e ele caiu? Não, o povo queria apanhar mais ainda, é o que ele coloca aqui. Macetes Dicas, que tem uns nomes exóticos aqui na nossa audiência, falou assim, deixa eu ver, ainda não vi a classe dos ricos mudando em massa para a Argentina, já que apoiaram o louco argentino, fazendo críticas aqui ao Javier Milei. A pergunta que eu queria fazer, e é uma provocação, Bosco, é se o Milei, e isso é claro que a gente está aqui para pôr a bola no chão, que eu tenho usado essa expressão, porque a gente quer ser a questão jornalística mais precisa. Mas o que a gente sabe é que a Argentina tem um histórico de presidentes que muitas vezes não concluem o mandato. E o Milei está com medidas impopulares, por exemplo, na questão do aluguel. A Silvia já nos relatou mais uma vez no Manaus, que é um drama. Muitas pessoas sendo desalojadas, não tendo como pagar aluguel, etc. A pergunta que não quer calar: Milei cai ou não cai? Não com essa manifestação em si, mas como está se portando no governo. Olha, eu ainda não arrisco uma resposta dessa, mas o que eu posso dizer, e também é um pouco de memória e um pouco de provocação para todos nós aqui, é que eu acho que o grande problema do Milei é aquele erro clássico de tentar fazer tudo de uma vez, ou seja, ele comprou todas as batalhas de uma guerra. Ele está jogando todas as batalhas ao mesmo tempo. E nós temos já vários exemplos, vários momentos aqui no Brasil e fora do Brasil também, mas vamos ficar aqui, e que a gente viu que isso não dá certo, né? Por exemplo, essa questão dos aluguéis, não é? Isso acrescenta um drama a mais nesse processo que ele está tentando radicalmente transformar a Argentina. Isso poderia ter ficado para um outro momento. Isso cria um drama humano, uma tragédia humana, que ele poderia deixar para frente e tratar, e aí já não seria uma tragédia, seria um outro momento. Mas eu acho, por exemplo, vamos pegar aqui, vou fazer uma analogia barata aqui, né? Sim. Claro, ele está com o capital eleitoral ainda intacto, né? Mas a gente sabe que isso é igual carro zero, né? Você compra o carro zero, quando você tira ele da loja, ele já está depreciado em pelo menos 10%. Passa a ser um carro usado, continua um carro valorizado, mas mostra claramente que o tempo ele tem esse poder de corrosão. O capital eleitoral não é diferente, né? A pessoa é eleita, toma posse, e ali ela já começa uma contagem regressiva e sempre negativa, sempre descendente. Por quê? Porque o exercício do mandato é sempre um roteiro de problemas a ser enfrentados, né? E eu diria que ele criou vários problemas ao mesmo tempo. Nós vimos aqui, tivemos a experiência do governo Collor, né, que em intensidade menor, perdão, mas com o mesmo conceito, querer resolver tudo com uma bala de prata. Então, não deu certo. Não deu certo. Fez algumas medidas da economia que viraram tragédia, como o confisco, né? E tentou resolver tudo ao mesmo tempo, né? Com esse mesmo tom do Milei, um tom agressivo, vamos mudar tudo, vamos sofrer um ano para depois melhorar, e sempre jogando, travando uma luta desigual com o Congresso, né? O Collor, quando foi recebido pelo o embaixador que fez o discurso dele, me deu um pane aqui agora, que estava em Paris, ele disse a ele que ele deveria se aproximar do Congresso. Quem? Marcílio Max? Não, que já morreu.
Depois a gente procura aqui. Vou lembrar, ele então aconselhou ele, olha, o senhor tem que se aproximar do Congresso, porque o senhor foi eleito por um partido, o senhor não tem estrutura partidária, foi eleito por uma legenda que não significa nada, e ele fez exatamente o contrário, como o Milei está fazendo, enfrentando o Congresso. Nós já vimos também que isso não deu certo com o Bolsonaro, porque a partir do segundo ano teve que se render. Então, acho que as dificuldades do Milei são essas, né? Comprou todas as batalhas de uma guerra, tem um Congresso amplamente majoritário contra ele, né? Tem o movimento sindical na Argentina, é um movimento fortíssimo, né? Então, no jogo aí de soma, está bem desigual para ele. Você vê que ele já desidratou um pouco a pauta dele, já não vai mais privatizar a petrolífera deles, né? E a tendência é que isso vá cada vez mais, porque jogou uma pauta muito pesada, agora tem que desidratar para poder conseguir avançar alguma coisa. Quanto às medidas econômicas, eu deixo aí para a turma da economia falar se isso está no caminho certo. Nossa audiência aqui tem gente que é contra o Milei e apoia o Milei. O Paulo Monteiro, ele se engajou, fez um super chat para defender o Milei. Ele falou assim, foi um fracasso a greve, Milei forte, ele aqui bem animado no chat, muito obrigado. Temos o André Conforte que escreveu assim, a consciência política do brasileiro nem se compara à dos argentinos, desculpem. Acho que ele está dizendo que o argentino tem mais consciência política, não sei qual dos dois que ele colocou aqui. Professor Renan, eu queria te perguntar sobre essa questão dos aspectos econômicos, porque na verdade a gente está falando o tempo todo de economia, né? Tem o aspecto político, que é sempre tão importante, mas é economia no final das contas. E eu queria te perguntar, não há dúvidas também que a Argentina precisaria de algumas medidas que fizesse alguma mudança, porque como também estava muito ruim no governo de Alberto Fernandes, inflação galopante, etc. Mas eu queria te perguntar como que o Milei começando com esse pé na porta na questão econômica, como é que isso reflete nesse apoio que ele tem da população? As pessoas estão resilientes ainda? Perfeito, né? Eu acho que cabe, né, a reflexão, né, de, primeiro, como a Argentina chegou na situação que ela está. Também, fazendo referências, o Brasil passou até por uma situação até pior do que ela está agora no momento e foi extremamente desafiador fazer as mudanças para isso. Foi muito difícil domar a inflação, estabilizar a moeda. Isso teve realmente um custo social e conseguimos dessa forma. É bem claro, no sentido econômico, né, é bem claro que o Milei, ele também é um economista, né, e ele é adepto à escola austríaca de economia, que é uma escola liberal, que deixou alguma semente na Argentina, né, por meio do professor von Mises, que esteve na Argentina fazendo palestras nos anos 50 e ficou. Os economistas argentinos são muito conhecidos por isso, apesar que eles não têm expressão no campo político. Então, agora o que acontece foi muito bem colocado pelo João, né? Eventos políticos interferem na economia e eventos econômicos acabam interferindo. A questão é, se você estica muito, né, a corda para um lado, você acaba gerando efeitos colaterais ali desnecessários. Agora, eu sinto que há uma ansiedade por parte dele de aplicar, né, o liberalismo na sua raiz, na sua essência, sem um viés ali de flexibilidade. Isso pode gerar frustrações e é o que está todo mundo já prevendo, né, a dificuldade que ele deve enfrentar ali no Congresso e tudo mais. Agora, essencialmente, muitas medidas fazem sentido, né? Porque essa inflação que a Argentina vive nada mais é do que a emissão da moeda, um movimento inflacionista, né? Então, para a escola austríaca, por exemplo, a emissão de moeda é uma coisa tão séria, tão essencial ali, que deveria ser terceirizada. Por isso que ele já logo fala, né, vamos acabar com o Banco Central. Ele não quer acabar com o Banco Central, na verdade ele quer terceirizar para que não haja uma emissão descontrolada, leviana, tudo mais. Mas nada mais é do que o Banco Central independente, que o Brasil tanto busca. Talvez não precisasse usar talvez o termo ou essa colocação
tão pesada de acabar com o Banco Central, talvez ele queira cortar custos também, mas então talvez falta um pouco essa didática de talvez levasse, por exemplo, né, não é só esse item, tem muitos itens, mas levar para uma colocação mais branda, no sentido de um Banco Central independente, como hoje nós temos aqui, depois de duras penas e já, mesmo com tanta controvérsia, mas ele já convive com um governo que é a oposição ao governo anterior. Então, as lições, né, que nós tivemos são, assim, ajudam muito, né, nesse contexto, mas eu vejo dessa maneira, é uma tarefa dura, árdua. A Argentina realmente passou por vários governos ali irresponsáveis no campo fiscal e monetário, e agora a correção, o remédio pode ser duro, né? Também o remédio não pode matar o paciente, né? Esse é o equilíbrio que é necessário ter, esse é o cálculo que tem que ser feito. Marcos, deixa eu passar para você, e eu me lembro muito, a Silvia contou que eu estava lá na posse do Milei, e o que eu vi de pessoas com motosserra na mão, porque era o que simbolizava o Javier Milei, que é essa questão mais radical, que o professor falou, talvez ele precisava ter um discurso mais ponderado, mas para ganhar a eleição, ele radicalizou o discurso, que foi uma estratégia que funcionou, tanto é que ele é presidente da República Argentina. Mas eu queria te perguntar desse simbolismo da motosserra e dessas medidas que ele quer para ontem, e que, igual o professor falou, também não pode matar o paciente, assim, né, com essa dose. Bom, primeiro, como disse a nossa correspondente em Buenos Aires, a praça não estava tão cheia na posse do Milei, está cheia agora, porque os manifestantes, os sindicalistas que sempre estiveram na praça, continuam lá. A presença peronista, como disse o professor, ela é óbvia, ela é clara, todo mundo está ali, mostra a cara. Né? Os eleitores do Milei, não, eles não necessariamente vão mostrar a cara. Eles votam meio que escondido, às vezes. Bom, eu quero votar nesse cara para mudar tudo que está aqui, porque o que está aqui não está funcionando. Agora, se isso vai funcionar ou não, eu não sei. Então, eles não vão necessariamente para as ruas em defesa do Milei. Quem vai para as ruas são os manifestantes que sempre foram. Agora, que as coisas também estavam erradas antes e ruins antes no governo peronista também estavam. O que também pode estar ruim agora também nesse governo. Não significa que esse governo também seja bom, não. Quer dizer, eu acho que assim, há uma tendência nossa sempre de escolher um lado, falar, bom, não, porque sim, o lado do Milei vai ser o bom, o lado do peronista é bom. Não. Na verdade, a Argentina está em busca de um caminho e ainda não encontrou. Eles estão tentando um caminho agora que é bastante radical e também não se sabe se vai dar certo, nem se sabe se ele vai durar também tanto tempo no governo. Quando você fala da motosserra, é bom lembrar o seguinte, a motosserra destrói. A motosserra corta árvores, a motosserra corta uma floresta. Mas vai botar o quê no lugar? Então, é muito fácil esse discurso de você destruir. Como aqui no começo do governo Bolsonaro, ele falou, não, nós temos que destruir muitas coisas antes de começar a fazer alguma coisa no lugar. Ele destruiu, de fato, muitas coisas. Como Milei também vai destruir muitas coisas. Pode destruir coisas que as pessoas concordam, discordam. Como disse o Bosco, existe, de fato, muita coisa que vai mexer na vida das famílias, gente. E não é fácil, não. Você está mexendo com aposentadorias, com inflação, com o emprego, né? Tudo bem, mas vai botar o que no lugar depois? Então, o que eu acho que falta ao Milei é apresentar uma proposta de país. O que eu quero colocar no lugar do que estava antes? Se isso não estava bom, então eu quero fazer o quê? No Brasil, pelo menos, quando se fez o Plano Real, goste ou não do Plano Real, havia um roteiro. Nós vamos começar por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois de um ano vamos fazer aquilo outro, quer dizer, até chegar a um momento em que vai haver uma moeda de troca, que vai ser o RV, que depois vai ser substituída, vai dar lugar ao real. Ora, pode-se gostar ou não, pode-se falar que não foi uma coisa boa. Eu acho que, de certa maneira, é uma herança que nós temos que preservar, que é a questão da estabilidade da moeda, como disse o professor. Isso eu acho uma questão fundamental da nossa geração, inclusive, porque nós vivemos o tempo da inflação alta e nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é sofrer com a inflação. Sabemos o que é o supermercado e não saber quanto vai ser a compra do mês. A Argentina está vivendo isso agora. Então, se ele não quer isso, ok, mas o que vai colocar no lugar?